Se não mudarmos o nosso modo de viver hoje, quem garante que teremos comida na mesa amanhã? Na mesa da COP30, ele nasce de uma oportunidade única que a gente tem ao receber a COP aqui no Brasil, na Amazônia. Nas outras COPs, a comida nunca é o forte. Ela é uma comida muito ultraprocessada, sem relação com a cultura local, ou seja, uma comida que não é aliada do debate climático. Então, essa é uma chance que a gente tem de mostrar que comida pode ser uma solução climática e não um problema, ao oferecer uma comida que seja efetivamente aliada do planeta. Em novembro de 2024, nós lançamos a iniciativa Na Mesa da COP. Nós convidamos a sociedade civil organizada e os tomadores de decisão para perguntar que alimentação que nós queremos na COP. Foi um grande evento e, a partir disso, nós ficamos pensando em como que nós vamos engajar a sociedade como um todo com essa pergunta. Que alimentação nós queremos na COP? Nosso maior desafio nessa jornada do Na Mesa da COP foi a gente mostrar para as pessoas essa relação de clima e alimentação. Mostrar que essas duas coisas estão muito próximas uma das outras. Parece que para a gente que está dentro da área é uma coisa simples, mas para quem está fora realmente parece que não tem nenhuma relação e há. Então a gente fez conteúdo sobre racismo ambiental, sobre monotonia alimentar, soberania alimentar e mostrando cada vez mais como isso está realmente dentro do dia a dia das pessoas. Junto a isso, a gente contou com a ajuda de influenciadores e de imprensa para garantir que a mensagem do Na Mesa da COP30 chegasse cada vez mais a mais pessoas. Isso foi extremamente importante porque enquanto a gente mobilizava a internet a falar de COP, a falar de clima, a falar de comida, tinha uma galera muito boa por aí articulando com o intuito de fazer com que essa COP fosse a primeira COP com comida agroecológica, de agricultura familiar e sustentável na mesa. Definitivamente foi um ano de muito debate, muito diálogo e articulação da sociedade civil. A gente começa em novembro de 24, mas de lá até novembro de 25, muita coisa aconteceu. O primeiro momento foi a gente perceber que a gente tinha muito trabalho de coalizão mesmo, com todas as organizações da sociedade civil que trabalham com sistemas alimentares, se mobilizando para fazer a iniciativa vingar. O segundo momento foi responder aos diversos questionamentos que pairavam no ar. Existe produção agroecológica suficiente? É possível alimentar 30 mil, 50 mil pessoas na COP30 com alimentos da agricultura familiar e dos povos tradicionais? E a logística para isso, como fica? Bom, um outro ponto muito importante para a gente foi o endosso dos conselhos, né? É através dos conselhos que a sociedade civil organizada, consegue monitorar, acompanhar e cobrar a implementação das políticas públicas, né? E para a gente não faz sentido a gente estar aqui no Brasil, que é referência internacional de políticas públicas alimentares, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, né? A gente tem a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, são políticas que já estão implementadas, que acontecem de verdade aqui, né? Isso pode ser um exemplo, isso pode ser um grande caso de sucesso para a gente levar isso para outros países. Uma parte, ao mesmo tempo sensível, mas central para que a campanha pudesse acontecer, era a relação com o governo federal. O governo federal é quem, de fato, dá a cara da COP, quem executa a COP. Então a gente tinha, desde o início, uma abertura boa com o Ministério das Relações Exteriores, mas no evento em Brasília deu para estreitar bastante os laços
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Desenvolvimento Social, com a Secretaria da Presidência da República. Eles foram parceiros de primeira hora e até o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, estava junto com a gente. Quando a gente foi chegando mais próximo da COP, foi ficando mais claro o papel da CECOP, que é a Secretaria Extraordinária da COP, e da OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Eles é que, de fato, davam a cara dos contratos e o que poderia ser feito. Então, a gente tinha uma cooperação que ia em dois sentidos. Numa parte, a gente um pouco cobrava, então tinha uma recomendação da sociedade civil de como fazer a COP, mas a gente também indicava parte do caminho, porque a gente fez um mapeamento com mais de 80 associações, especificamente para que eles tivessem clareza de quem poderia fornecer esses alimentos para a COP. E embora a gente cooperasse e conversasse com eles em vários âmbitos, sempre havia uma atenção do nosso lado em relação ao anúncio, né? Então o governo vai se comprometer com isso? Quando que esse anúncio vai chegar? E esse anúncio chegou. Bom, esse dia que foi anunciado que 30% dos alimentos a serem servidos durante a COP seriam adquiridos da agricultura familiar, com preferência para a agroecologia, para os produtos da sociobiodiversidade brasileira, esse foi um dia realmente muito feliz para a gente, porque representou uma vitória, né, do movimento Na Mesa da COP, mas também representa o reposicionamento da alimentação no centro do debate climático. Sempre que a gente pensa, né, em mudanças climáticas, logo vem à mente as questões de transportes, combustíveis fósseis, energia. E essa é a primeira COP em que os sistemas alimentares são incluídos como um player importante para mitigar as mudanças climáticas. A gente vem vocalizando, né, essa agenda em diversos espaços e sempre lembrando que comida é clima. Então, o que a gente quer mesmo é que em todas as próximas COPs, sempre quando chegar novembro, a gente entenda essa relação de que comida é clima e esse debate esteja no centro da mesa. Bom, a gente está aqui na COP30, né, nesse desafio enorme de atender a alimentação da força de trabalho e de outras pessoas que querem se alimentar aqui no restaurante, mas especialmente a força de trabalho, numa perspectiva de atender 120 mil refeições durante 4 semanas, né? E é uma operação muito complexa, mas totalmente factível. A gente está mostrando que é possível pela experiência, organização e rede de relacionamentos com organizações produtivas da agricultura familiar e organizações de assessoria que têm apoiado, né, para que isso seja possível. A gente está com uma equipe de mais de 80 pessoas na operação aqui do restaurante. A gente está com uma previsão de mais de 100 toneladas de alimentos adquiridos, 80% disso vindo da agricultura familiar, uma previsão de 1.200.000 de retorno de renda para as comunidades, com um propósito totalmente alinhado com os propósitos da COP, né, em relação às mudanças climáticas, à conservação, na medida que o que a gente está trazendo são alimentos que, além de ser bom para a gente que consome, eles ajudam a preservar e conservar os modos de vida, os territórios, paisagens, com um impacto positivo e benefício para as funções ecossistêmicas, água, carbono. Tem se falado sobre a COP da Verdade e em como esses líderes que estão envolvidos nessa discussão estão preocupados de fato com a solução climática. Acredito que para nós que apoiamos e desenvolvemos projetos em sistemas alimentares, essa também é a COP da Verdade. O Na Mesa da COP30 desenvolveu um trabalho importante antes, durante e vai seguir desenvolvendo depois da COP, pensando nesse olhar
importante que é trazer os sistemas alimentares para essa pauta tão importante que é falar de clima. Esse é o legado que nós pretendemos deixar para Belém, para os agricultores, para os produtores de alimentos, para o Brasil, para a sociedade civil e para o planeta. Acho que antes de falar do legado e dos resultados dessa iniciativa, é importante dizer que ela só foi possível por conta do trabalho de muita gente. Foram mais de 40 organizações entre apoiadores, financiadores, organizações da sociedade civil e muita gente que trabalhou nos grupos de trabalho de articulação, comunicação e base produtiva. Nosso agradecimento também a todo mundo que permitiu que o Na Mesa da COP acontecesse. Às agricultoras, agricultores, às cozinheiras, aos voluntários, ajudantes de cozinha, aos profissionais e toda a equipe técnica. Nosso muito obrigada. Essa iniciativa ela deixa 3 aprendizados e 3 legados. Primeira coisa é que sim, é possível. Exige uma articulação, exige força de vontade, exige uma construção aí coletiva com os movimentos, com as redes, mas sim, é possível e isso faz com que essa iniciativa leve para o segundo ponto, que ela seja replicável. Então ela é replicável em outros modelos de eventos tão grandes quanto esse ou menores. E terceiro, que isso fica de estrutura, mas principalmente para quem vive na cidade, porque além de servir o evento, essas redes, esses pequenos agricultores, essa agricultura vai servir escolas no futuro. Então esse projeto ele fica aí como uma chancela de que não importa o lugar que a gente esteja no Brasil, com as distâncias mais inimagináveis, com a pior logística do mundo, mas a gente consegue fazer isso em vários outros locais. Acho que o principal legado, né, que a Mesa da COP traz para essa COP, ele precisa reverter lá quando começou. E começou há 2 anos atrás com a pergunta, né, o que as pessoas vão comer em Belém? Né, qual vai ser a qualidade e a origem desse alimento? E o Na Mesa da COP chega a Belém, né, provando que é possível oferecer comida de verdade, com baixa quantidade de praticamente sem ultraprocessados ou poucos processados, alimentos vindos da agricultura familiar, de produção agroecológica, respeitando a cultura alimentar local, paraense, maravilhosa. Eu acho que um dos grandes legados é provar que, organizando bem a demanda, os produtores rurais, os agricultores, eles dão conta de entregar. E eu espero que as próximas COPs copiem essa boa prática do Brasil. Na Mesa da COP has been an incredible step on the food systems transition. It's an incredible step for Belém and for the Amazon and really for the world, because it shows what can happen when you invest in family farms, in agroecology, socio-bioeconomy, in people and nature. And the legacy should be that no more global fora. There should be no more COPs that don't use the same methodologies to ensure that the food served there is coming from nature, from people, and from those locations. COP in Belém has been transformational. It shows the beauty of Brazil and the potential of collective action. Por a gente estar aqui participando desse momento, né, da COP30, a gente tem uma expectativa de futuro e é onde mostrar que nós temos, com toda dificuldade, a gente tem produção, temos capacidade de botar na merenda escolar mais de 30%. Para mim, o legado na Mesa da COP é que tivemos a garantia de colocar no evento tão importante aquilo que a gente tem melhor, que são alimentos das comunidades, alimentos do povo tradicionais, e poder ver que a gente é capaz de produzir esse alimento, é capaz de colocar em eventos importantes o que a gente trabalha, a nossa agricultura, viabilizar a nossa produção. O grande legado que fica dentro da linha da agricultura familiar agroecológica é justamente esse reconhecer, conviver, essa troca de experiência. Eles vieram para a cidade para participar, eles se alojaram no meio, conviveram com outras pessoas, com outras realidades, né? Produziram alimentos para alimentar pessoas que não são do nosso país. E isso foi lindo. E a grande expectativa é de que isso cada vez mais melhore, que eles realmente tenham se sentido como verdadeiros atores dentro desse processo, né? Que tudo também passa por questões de educação e a cada vez mais a nossa agricultura, nossos jovens, né, homens e mulheres, se sintam valorizados e respeitados. Um senso de justiça e de promessa que a gente buscava, que está sendo cumprida
né? Mas sem perder nunca a esperança de que melhor poderá ser.